Beleza, galera? Isso aí, estamos começando aqui mais um Chosen Cast, com presença aqui de uma galera que eu sou suspeito para falar, que eu amo, pessoas que eu tenho o prazer de ser amigo. E não vou falar o nome deles agora, vou aqui me apresentar, senão minha esposa fica brava. Esse foi o combinado. É isso aí, a gente combinou. Meu nome é Leandro, esse é o nosso 11º episódio. Cara, já estamos aí no caminho pro 3º mês e a gente tem que fazer aquele papel chato, sabe? Aquele papel chato, a ferramenta só anda se vocês fazerem aquilo que tem que fazer. O que é? O papel cara chato eu que vou fazer. Você tem que seguir a gente lá no YouTube, nas redes sociais, compartilhar, só assim o canal vai poder alcançar mais pessoas e essa mensagem vai conseguir chegar em mais lugares possíveis aí. Então, se inscreva lá no canal Chosen Cast, e faça parte aí dessa família que está crescendo de pouquinho em pouquinho, mas tem sido muito legal viver todo esse aprendizado. Estamos aqui nessa experiência de gravação, câmera, tudo, estamos aprendendo e você está vendo aí a nossa evolução. Obrigado pelo seu apoio, por você estar acompanhando a gente. E aqui está no meu lado esquerdo a minha lindíssima, digníssima esposa, Luciana Durso. Obrigada por me apresentar. Ele já trocou toda a ordem, você viu, né? Mas vamos lá, agora eu vou fazer a ordem que ele tinha combinado. Pessoal, muito bem-vindo, que Deus abençoe, é um prazer ter vocês aqui. Eu tô muito feliz, porque apesar de ser o 11º episódio, é o primeiro episódio de um novo quadro que nós estamos lançando hoje, que se chama Chosen Family. A princípio vai ser esse nome, né? Os irmãos ajudaram a gente a batizar aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, algum nome, cara, a gente tá decidindo tudo assim, no espontâneo. Quem é espontâneo, né, é mais legal, mais divertido, mais emocionante. Ela não concorda. Tem que concordar, né? E esse quadro, o que ele vai falar, gente? Nós vamos trazer famílias, casais aqui que vão contar seus testemunhos, o que Deus fez na vida deles. Eu tenho certeza que, como casal, você já passou por várias coisas que muitas vezes você não soube como lidar dentro da igreja ou na palavra de Deus, não teve alguém para te orientar. E eu tenho certeza que cada episódio vai ser uma bênção. Então, depois que você ouvir, deixa seu comentário, indique pessoas e compartilhe com os seus amigos que talvez possam ter passado por alguma situação que a gente vai contar aqui. E sem mais delongas, vamos trazer os convidados, né? Estou aqui na minha frente com um casal lindíssimo que nós amamos e que nós chamamos para ser o número 1 aqui do episódio, Marina e João Faria. Bem-vindos. Ó, palminha. Eles estão um pouquinho nervosos, tá? Mas pode relaxar. A gente vai te contar que a gente está na mesa lá da sua casa, bate-papo, tudo, fiquem tranquila. E antes, deixa eu começar a fazer a primeira pergunta, né? Que eles ficaram tão tímidos, não falaram nem um oi. Pode falar, Calma, você não deixou, Lu. Por favor, a Lu Lu. sendo Luciana. Pelo amor, né? É um privilégio a gente estar aqui nesse programa número 1. A gente está muito honrado por isso. A nossa aliança é eterna, a nossa amizade é de irmandade. E vocês podem contar com a gente sempre que precisar. É uma honra estar aqui hoje. Obrigado. É uma honra mesmo. Além de a gente amar muito vocês, é um privilégio, uma honra estar aqui junto com vocês aqui. E sabe aquele friozinho na barriga que dá quando você vai pregar? Tô sentindo exatamente isso. Mas vocês vão pregar hoje, gente. Porque quando você faz as coisas de Deus, a gente tem que ter respeito, tem que ter cuidado, tem que ter amor. E é exatamente isso que a gente está sentindo agora. É verdade. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas antes eu quero agradecer, né, antes da gente começar aqui, os nossos patrocinadores, que têm sido uma bênção, né? Talvez você esteja aí só ouvindo a nossa voz suave no microfone ou assistindo, mas tem toda uma estrutura e eu louvo a Deus pelos nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Wonderful Beauty, que é uma empresa que trabalha com licenciamento de profissionais da beleza aqui nos Estados Unidos. Então, se você mora aqui ou mora em outro estado ou veio para cá e é um profissional da beleza ou deseja ser licenciado, porque aqui nos Estados Unidos tem regras, procurem o Wonderful Beauty, a gente vai deixar aqui no link da descrição. Quero agradecer também a Two Easy Insurance, que é o nosso patrocinador. Eles fazem seguro saúde, vários tipos de seguro, todos os tipos de seguro, e você pode ter um seguro saúde aqui, não sei se você sabe, por menos de $1 e cobrir tudo. Então entre em contato com ele e cobre tudo. E olha, inclusive se a pessoa estiver grávida, no meio da gestação ela pode entrar, diferente no Brasil, né? Aqui tem tudo isso. E você tem que cuidar da saúde, porque aqui
Aqui é tudo caro nos hospitais, então entra lá, faz uma cotação, é gratuito. E um restaurante que eu quero agradecer, inclusive, e recomendar aos casais Delícia, aí. Muito bom. delícia. Porque aqui a gente vai falar muito disso. É o Rios Bistrô. Gente, que comida deliciosa o Rios Bistrô tem. E é um ambiente super aconchegante, pratos gourmet. Entra lá. Inclusive, todo sabadão eles fazem umas ofertas especiais. Leva a esposa, né? Pra jantar, pra almoçar. Orlando estava precisando de um lugar igual esse. É verdade. É muito bom. Chefe Bruno, o cara arrebenta. Top. É verdade. Então entra lá, tudo vai estar na nossa descrição, entra no Instagram deles, @RioBistrô. Você vai ver que bênção o ambiente, a comida e tudo. E vamos lá, porque eu quero começar aqui a contar tudo. Quer dizer, a contar não, eu vou ficar quietinha, eu só ouvir, né? Posso começar aqui as perguntas? Vamos começar as perguntas, vocês estão preparados? As 48 perguntas que a gente preparou. Vamos lá. A gente estava aqui antes de começar, né, João? É. E, pô, vai falar o quê? Cara, a gente é um bate-papo, né? Lógico que a gente crê que Deus tem uma mensagem e não é à toa que você está assistindo aqui esse podcast. Se você, de repente, caiu no Spotify, no YouTube, aí, no Deezer, no Google, é porque Deus tem algo para falar com você. Então, prepara o seu coração, prepara o terreno que agora a semente vai ser jogada. Agora que o negócio vai esquentar. É isso aí. Pra gente começar, eu queria perguntar o seguinte. Como vocês sabem, é um podcast cristão, então as pessoas já conhecem Jesus que vem aqui. Como vocês conheceram Jesus? Vocês vieram de berço cristão, já conhecia na sua casa? Como foi? Ou quem se converteu primeiro? Quem quer começar? Ladies first. Ok. Eu fui criada num lar católico. Meus pais sempre foram muito atuantes na igreja católica. E eu sempre quis casar porque eu queria participar de um encontro de casais. Que legal. Porque Legal. todo o encontro de casais era uma preparação de meses. E na época as apostilas tinham que ser pintadas. E a minha mãe levava para casa e eu ajudava a pintar todas. E meu sonho Não era tinha impressora colorida? Não tinha impressora colorida. Gente. Ou tinha, mas era Às muito vezes era caro, muito caro, não sei. né? E aí eu ficava pintando e eu sempre pensava que a gente não podia saber o que acontecia lá. E eu pensava, eu quero participar de um encontro de casais. E quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu estava na igreja católica, mas eu sentia que eu precisava de mais. E eu queria mais. E aí eu falei com os meus pais e eu tinha a minha prima, ela era da igreja batista. E ela me convidou para ir na igreja batista no domingo. E meu pai sempre foi muito aberto. Ele falava, você pode ir onde tem Jesus e Deus. Então, se você quer conhecer, vá. E eu fui no primeiro culto. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Logo de primeira. Porque já estava preparado o terreno. E depois desse dia, eu tinha 13, 14 anos, eu nunca mais deixei de ir na casa do Senhor. Então, Que foi ali que eu conheci bênção, glória a Jesus como meu Deus. Senhor e Salvador. Glória a Deus. E o João? O João já conhecia Jesus? Como é que era a sua família, João? É a minha O família. João, tô ligado que é um negócio meio vida louca, irmão. Você não vê aqui, ó. Antes da vida louca? A gente fala a verdade, irmão. Não, você que tá ouvindo pelo Spotify, você não tá vendo a elegância do homem que tá aqui na minha frente todo, né, Marina? Engomadinho, tudo, mas então você que tá vendo no Spotify, depois você olha aí que Processo. é um processo de Deus que Deus fez, né? verdade. Fala pra Bom, mas gente. eu também vim de uma família católica, meus pais eram frequentadores da igreja e eu ia com eles, eu estava sempre ali com eles. E quando eu, com uns 16 anos, eu comecei a ter sérios problemas com droga. Eu sempre fui muito intenso nas minhas coisas e não foi diferente nas drogas. Eu experimentei rapidamente, né, maconha, passado algumas semanas já experimentei a cocaína, até droga injetável eu tomei também. E depois com crack, que foi realmente o que me afundou. E como eu conheci a Cristo de verdade, por conta dessa minha drogadição, desse meu período, essa parte da minha vida, eu fui para uma casa de recuperação em São Caetano do Sul, em São Paulo. E mesmo estando internado, eu recaí. Uau. Lá dentro mesmo. Dentro da casa de recuperação. Mas como que entra droga lá? Não, a gente saiu. Ah, Jesus amado. Foi muito louco. Era uma casa de recuperação, era uma casa normal, uma casa grande, que morava 80 pessoas, 80 rapazes
Todos ex-usuários. Todos ex-usuários, outros vindo da cadeia. Vocês ficavam matutando, né? Como a gente vai... E tinha os coordenadores, né? E é natural, eu estava exatamente há 2 meses e 29 dias sem usar a droga e eu estava tendo... Crise de abstinência. E eu estava com uma febre muito grande. E é importante falar porque a pessoa que está tentando se libertar de algo, ela tem os tempos. E com 3 meses, ela costuma tomar o chá do já tô bom. Entendeu? Entendi. E aí, ele tomou esse chá. E aí, ele achou que ele podia sair. Porque 2 meses e 29 dias vai completar o terceiro mês, né? Então, e aí eu estava com uma crise de abstinência e 2 a 3 rapazes da clínica me levaram no hospital. Só que, na verdade, eles já tinham programado o que eles queriam fazer. Só que eu não sabia, mas quando eu percebi, eu também quis entrar na dança. E foi bem pesado, porque eu lembro que a gente ficou 24 horas sem parar usando droga. Meu Senhor da Glória. E eu fiz coisas nessas 24 horas que eu não tinha feito em todo o meu tempo de drogadição. E eu fiz coisas horríveis nessas 24 horas. E por consequência disso, porque foram nos buscar, né? Teve um grupo de pessoas que foi nos buscar e quando nos buscaram, eu não queria voltar. Todo mundo já tinha entrado no carro para voltar para a casa de recuperação. Eu falei, eu não volto, daqui eu não saio. E aí eu lembro que um rapaz muito amigo meu na época entrou no meio, eu já estava com uma galera diferente lá no meio de onde eu estava. E ele entrou no meio da galera, me deu um abraço, me deu um beijo, falou, cara, eu te amo, eu preciso que você volte. E aquilo me... constrangeu, né? Mais do que isso, né? Eu abracei ele, não olhei para trás e nunca mais usei. Graças a Deus. E quando a gente voltou para a casa de recuperação, eu fui obrigado a ir para um encontro de jovens da Igreja Católica. Você assinou um contratinho lá com os caras. Eu fui obrigado a ir, porque ou os recaídos, ou iriam para casa, ou iriam para esse encontro de jovens, ou eles seriam expulsos da casa de recuperação. Bom, eu usava droga, mas não era burro. Falei, se eu for expulso em casa, eu já não posso ficar. Já tinha sido expulso da minha casa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. 23 ou 24, já não era mais criança. Não era adolescente, no caso, né? 23 anos eu tinha, 23 anos, exatamente. E aí eu fui para esse encontro de jovens. E eu tive uma visão lá. Era um domingo de manhã, tinha um rapaz falando sobre o Espírito Santo, e eu perguntava, quem é esse Espírito Santo, né? E ele ministrando, a gente estava numa capela pequena, comprida, e ele ficava falando que o Espírito Santo estava ali, que estava constrangendo as pessoas, que você seria transformado. E eu lembro da cena muito bem, que eu estava do lado de um amigo meu e eu falava assim para ele, Fernandinho, esse cara tá muito louco, o que esse cara tá falando, né? Você tá usando coisa mais louca que nós. Que isso, né? O pessoal começou a cair. A gente tava do meio pro fundo, cair no espírito. Cair no espírito. E eu falava, Fernandinho, esses caras estão muito loucos mesmo. Daqui a pouco o Fernandinho caiu. Caraca, o que aconteceu, mano? O que vocês usaram que eu não usei, né? Quando eu me dei conta, as minhas pernas estavam tremendo e eu caí também. Uau. E eu fiquei com medo. E quando eu caí, eu abri os meus olhos e tava cheio a capela. E quando eu abri, a capela inteira na minha visão tava vazia e o chão era de ouro. Uau. E aquilo me assustou mais ainda. Então eu saí correndo para frente, pro altar. E quando eu cheguei no altar, eu abri os meus olhos e como se fosse uma explosão de neve na minha face, eu caí para trás e eu não conseguia parar de chorar. E eu escutava várias línguas e eu não conseguia parar de chorar. Tanto que acabou o culto e eu continuei no chão chorando. Então, daquele dia em diante, eu percebi que Deus tinha alguma coisa diferente comigo. Que Deus era real, né? Que Deus era real, mas ele faz isso, ele não faz isso com todos, ele faz isso com os mais teimosos, tá? Então ele fez isso comigo, não espere Deus fazer isso contigo, pra você. Porque tem gente que fala assim, nossa, Deus, eu quero agora luzes, câmera, ação. Foi muito forte, foi uma maneira onde eu entendi que Deus tinha alguma coisa comigo. E aí você se firmou com Deus, lá na clínica. Eu comecei a aprender, e aí começou a acontecer coisas incríveis, eu acordava de madrugada, sempre no mesmo horário, eu nunca tirei da Bíblia na minha vida. Então eu pegava uma Bíblia que eu tinha ganho, eu abria a Bíblia e Deus começava a me ministrar com aquilo, né? E todos os problemas que eu tinha até então não eram mais problemas porque eu sabia que Deus estava me transformando. Então ele me deu várias promessas, ele me deu várias visões do que a minha vida seria.
E eu confesso para vocês que eu tenho vivido isso. E vocês já se conheciam nessa época? Como vocês se conheceram? Que é aí que é o tchan da pergunta, né? Porque no casal se conhece, que é um mistério. Não, a gente não se conhecia. O que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos de 14 a 15 anos, que foi quando eu comecei a ir na igreja, a minha mãe descobriu que meus irmãos estavam usando droga. E a minha mãe sempre foi aquela mãe guerreira. A minha mãe, ela não trabalhou para cuidar de nós. E isso para ela foi um golpe, porque é o que acontece quando um pai descobre que o filho tá usando droga. E aí a minha mãe, sempre muito ligeira, ela começou a minha mãe, ela descobriu que meus irmãos estavam usando dentro da escola. A gente acha que isso só acontece aqui, mas não, era no Brasil. E a minha mãe ela criou um grupo de mães dentro da escola que o meu irmão estava estudando. E aí a minha mãe, através de uma pessoa, foi para essa instituição, o Cláudio Amâncio, lá em São Caetano, que eu não conhecia o João. E olha como Deus, ele vai conectando as pessoas. A minha mãe, ela ficava na frente da escola falando assim, olha, eu tô aqui, eu sou mãe de tal pessoa e o meu filho tá usando droga. E se meu filho tá usando droga e andando com o seu, provavelmente o seu usa, ou o meu filho não é uma boa influência pro teu filho. Uau. E aí a escola, como minha mãe estava causando lá na frente da escola, ela arrumou uma sala dentro da escola para minha mãe ficar... Organizou a causa. Organizou a causa. E aí a minha mãe ficava lá dando instruções e convidando as famílias para irem nesse lugar que a gente estava fazendo esse tratamento, porque é muito importante. Porque era o que? O Al-Anon? Não, era o amor exigente. Porque todo dependente, ele tem um codependente. E primeiro a gente trata do codependente, que ele vai estar mais doente do que o dependente. E um dia minha mãe estava lá, e aí chegou uma mulher muito desesperada, que a filha dela namorava com um moço, que ele ia ser internado no interior e ele precisava de ajuda. E aí a minha mãe falou, não, me dá o contato dessa família que eu vou ajudar. E aí, quem era essa família? Era o João. Gente, olha só. E aí o João, ele começou a ir nessa instituição e eu, penso assim, uma menina de 14, 15 anos que eu perdi, né? Na minha cabeça eu achava que eu perdi a minha adolescência, porque minha mãe não deixava eu sair e eu tinha que ir de domingo a domingo nessa clínica de recuperação. Ajudar as outras pessoas também. Ajudar, que eu nem conhecia, porque acabou, aprender. E eu sempre falava, mas nunca que eu vou me relacionar com uma pessoa dessa. É tudo louco. E aí eu cuspi pra cima e caiu bem na testa. Então nós nos conhecemos nessa casa de recuperação. Mas você ajudava ele então? Tipo, você ficava conversando com ele? Não, eu não. Eu era bem fechada, eu não queria contato, porque na minha cabeça era tudo sem vergonha. Né, que foi usar droga porque quis. Porque como eu vivia eu vivia muito com a família, eu vi o sofrimento da família. Sim. Então, para mim, era tudo mentiroso, sem vergonha, que fazia a família sofrer. Então, eu não trocava ideia mesmo. Aí, depois de um ano que o João teve esse processo dessa recaída, que eu fiquei com muita raiva dele. Você já conhecia ele quando ele teve a recaída? Sim, eu fiquei sabendo, porque a recaída do João foi um fato muito... ele só roubou a Kombi da instituição, que a gente batalhou para comprar. Não era pra falar isso, mano. Mas é verdade. Então eu tinha muita raiva dele. Eu não queria contato, porque é isso que acontece. Quem não conhece... uma pessoa não encara isso como uma doença, né? E um doente, ele precisa do quê? De um remédio. Sim. E aí, depois de um ano que o João já estava nesse processo, que ele já nem tinha mais esse relacionamento, que aí a gente foi se conhecer, que ele era amigo do meu irmão. E seu irmão estava na clínica? Meu irmão, ele nunca ficou internado, mas ele fazia parte desse processo. Entendi. E aí ele ficou apaixonado por mim, claro, né? Claro. Essa simpatia, agora deixa ele né? falar um pouquinho. Mas você ficou quanto tempo lá na clínica? Fiquei um ano internado na clínica. Um ano, e nesse período você ficou... Mas quando foi assim que você olhou pra ela ou ela olhou pra você? Não, porque assim, às vezes a gente conhece, mas não tem... Quando que o coração, assim, o estômago fez borboletas? Eu lembro exatamente do dia e o momento. Vou colocar uma musiquinha aqui, ó. Põe. Momento. Affair. Eu já tinha... Eu fiquei internado na casa de recuperação, mas o mesmo local oferecia reuniões diárias.
para as famílias e para as pessoas que não estavam internadas. Então, depois que eu saí, depois de 1 ano na Caixa de Recuperação e outra, o tratamento era de 9 meses, mas os curvas de rio ficavam mais tempo. Ele tudo tinha um plus pra ele, né? Olha, um plus, um plus. Sim, sim. E, então eu voltei para minha casa. Voltei ao convívio da minha família, graças a Deus, e continuei frequentando o grupo. E aí eu me tornei coordenador das reuniões. Ah, legal. Então eu fiquei 10 anos coordenando essas reuniões depois disso. Nossa, que legal. Hoje, graças a Deus... É um ministério, então, que Deus realmente entregou para vocês, porque Deus transforma, né, a maldição do que a gente diz assim, Exatamente. em bênção, Eu né? acredito muito nisso mesmo. E aí depois, no frequentar o grupo, eu já conhecia o Gustavo, a gente jogava futebol Que é meu irmão. junto, que é o irmão do Amar. Então, vira e mexe, a gente se encontrava em algum evento ou alguma situação familiar assim. E eu comecei a olhar para ela de um jeito diferente. Mas eu lembro o dia que ela estava na instituição e eu olhei para o rostinho dela e ela olhou para mim e entrou para a sala. Aí eu tinha um amigo do meu lado e falei, cara, eu vou casar com essa menina. Sério, cara? Você já profetizou. Eu olhei para um amigo meu, o Fernando, que estava do meu lado e falei, Fernando, essa menina é demais. Eu quero... Mas o que me cativou foi o olhar da Má. O jeito que ela olhou para mim. Né? A gente não se falava. A gente não se conversava. E esse amigo depois começou a... Foi o Cupido. Tá. E aí, Mar, você recebeu bem? Você falou, não, eu não quero saber desses caras. Eu não queria saber desses caras e eu não queria saber do João, porque ele não era nada a ver Sério, meu o cara estilo. roubou a van, mano. Mas Mauricinho, Ah, entendeu? E eu Mauricinho. sempre gostei, assim, do reggae, entendeu? Dos caras meio alternativos. Mas ele era alternativo. Não era, Mas ele ele sempre faz. foi essa pinta de Mauricinho, assim, entendeu? Tá, entendi. Só E que ele eu era vi- maloqueiro de usar as coisas. E aí eu nem queria saber mesmo. Mas aí ele me convidou pra sair. Eu falei, não, a gente pode ser amigo. E sabe como eu conquistei o João? É verdade. Porque eu sempre fui baixinha, gordinha, entendeu? Eu nunca fui Você era aquela gordinha, mulher- Marcos? Você é Sempre, sempre fui. Hoje. Mas eu sempre fui. Eu tinha o cabelo bem curtinho. E o João, ele sempre foi tinha, muito... o cabelo continuou. Agora continuou, né? Mas era mais curto. O João, ele era, assim, ele é bonito, chamava atenção. E eu não era o estilo. Sexta-feira. Sexta-feira, como diz a irmã Roane. É hoje. E eu não tinha o estilo que ele queria, né? E eu tenho certeza... Não, você imaginava, né? Não, era o estilo. Que eu não era... Tipo, sabe tá. assim, quando você vai Não fazendo bate. aquele seu a sua Checklist. listinha do que você quer? Não era o João, não era o meu estilo e eu não era o dele. E eu... falei, Mas não, Deus tinha um vamos sair. propósito, Sim, né? Deus tinha um Então, aí propósito. Deus- E eu falei, não, tudo bem, vamos sair. E a gente ficou saindo 30 dias. Todo dia? Não, com os amigos. Não, a gente era amigo, Ah, então a sim, gente ia bate no papo. cinema, a Legal, gente saía pra comer. E sempre ele me pedia um beijo. E eu não dava o sapequinha. beijo É nele. o que ele falou, ele sempre foi, não. Ele é intenso, Aí ele Isso, falava assim, quando você vai me dar um beijo? Eu falei, eu não sei, hoje não. A gente saiu pra conversar, pra ser amigo. E aí isso foi gerando, calma aí, eu sempre tive toda mulher que eu quis, eu sempre fiquei com... E como essa baixinha tá falando não pra mim? Tá tirando, né? Tá tirando, né? O que é? Então, o que aconteceu? Foi toda essa conquista, né? Então, Que assim, legal. mulheres, não sejam fáceis. Aí, ó, tá Entendeu? vendo? Ó, Se fica a valorizem. dica. Fica a dica. E aí, eu aprendi a gostar do João. E ele também aprendeu a gostar de mim. E aí, depois de 30 dias a gente saindo, que saiu o primeiro beijo. Olha, que legal. Então Mas isso é... você, irmãozinho, que chegou agora na igreja, já tá achando que não é bagunçado desse jeito, tá? O negócio tem ordem. Calma, cocada. É, Calma que vai dar exatamente. certo. Calma. Tem cara que chega ontem na igreja e fala, não, irmão, eu preciso casar. Mano, Então, já quer passar nos essa... Escolher processos. E tem um processo, né? E aí vocês namoraram quanto tempo até chegar no casamento? 4 anos. Quatro Namoramos anos. é. Aí foram... Mas olha uma coisa interessante. Antes do namoro, eu fui falar com o irmão da Marina e com o pai da Marina. Eu nunca tinha Tipo, feito isso pra na minha pedir vida. namoro e tal. sim. Com a minha Olha, vida louca, eu Já, você só pegava as mulheradas. pegava geral. Mas assim, mas com a Marina eu percebi que foi diferente. E como ela teve essa atitude de se dar ao respeito, que eu não estava acostumado. Olha com só, aquilo. gente, olha a postura da mulher em relação a, né? Porque se você é mais uma, vai rodar mais uma vez, né? Exatamente. Eu senti que era diferente.
Eu falei, eu também tenho que ter uma atitude diferente. Então eu fui falar com o irmão dela. Ô, Gustavo, sabe o que é, cara? Acho que eu tô gostando da sua irmã. Antes dos 30 dias. Né? Então eu queria convidar sua irmã pra gente sair e tal. Ele, pô, cara, que legal. Vai falar comigo, beleza. Mas eu tomei coragem pra falar com o pai da Marina. E o pai? O pai gostou muito da atitude, né, mano? Aí a minha mãe falou, cuidado, Marina, ele não é igual aos seus irmãos, não. O cara é vida louca. Então eu conheço o histórico. Mas o bom é que ela era envolvida nesse meio, né? E ela tinha ali a compreensão que era possível uma mudança, né? Que era possível uma restauração. Então você, mãe, que tem um filho, né, que usa drogas, não desiste dele, né? Não desiste, porque muita família fala, olha, quer saber? Tchau. Né? Mas assim, você precisa entender, só queria voltar rapidinho numa coisa que você falou do codependente. Sim. Se você é uma mãe de usuário de droga ou se você é casada com um alcoólatra, eu participei muito tempo do Al-Anon. Você sabe o que é o Al-Anon, né? Que é para a família de quem é dependente. Você não pode, né? Eu aprendi lá, alguém vai rodar o carrossel do usuário. Então, se você ficar rodando e facilitando a vida dele, ele vai continuar para sempre nessa vida. E o Al-Anon como é que se diz? Encontros como esse para o codependente vai ajudar você a tirar o seu filho, o seu marido ou a pessoa. Então, é importante vocês procurarem ajuda. A gente vai deixar aqui no descritivo. É importante, e eu quero fazer uma ressalva aqui para você. Eu tô meio tonto que esse microfone aqui tá meio adaptado. Mas é o seguinte, você que tá em Orlando, na Flórida, tá em Miami, cara, não sei se você sabe, mas existe uma bola de neve aqui na Flórida. E esses dois caras aqui, eles são os responsáveis para estar com esse movimento. E, cara, eles têm toda a estrutura de um ministério, provavelmente você nunca ouviu falar, mas se você já é mais das antigas igual eu, o NV, que é o Nova Vida, que é um ministério específico que cuida de dependente químico, cara, desde chocolate, né, até... eu aprendi que até compra. Ó, compulsão de compra na Amazon. Essa aí você coloca lá no caderninho lá. Essa é nova, hein? Então, assim, todo tipo de compulsão é um ministério focado que tem esse tratamento. Eu participei gratuito. No Brasil, claro. Quando teve as tretas lá, fiz o NV. Cara, é um ministério incrível que vai te dar a estrutura e as ferramentas necessárias para você combater aquilo que você tem como fraqueza. Então, em Orlando, né, a gente vai colocar o endereço certinho, Bola de Neve, mas aí, né, Snowball Church, né? Snowball Church em Orlando, cara, minha igreja tá linda, eu fui lá esse domingo, fui lá visitar o nosso querido João e Marina, o nosso amigo, né, Leandro Barreto, pregou ali, e foi assim, foi animal. Vale ressaltar também que no Brasil tem muitas bolas de neve. Quantas que tem? Deve ter umas 400, total, 500, não sei. 550 bolas. Então, provavelmente alguma cidade perto de você tem esse ministério chamado Nova Vida, que são reuniões semanais, onde vai tratar tanto o dependente como o codependente, é gratuito. E se não tem na sua cidade, manda um e-mail para eles ou procura, porque é muito importante, gente. Às vezes a gente acha que é só orar. Não, eu vou orar e Deus vai cuidar. E, na verdade, é o seguinte, o impossível Deus faz, mas o possível... Né? Imagina, não vou colocar na clínica. Tem hora que tem que ir para uma clínica, tem hora que, né? Eu vou aproveitar e vou falar assim, João, qual que é os horários do culto? O pessoal que quer encontrar... Isso, a galera que tá aqui. A gente vai colocar na descrição lá certinho no YouTube. Amém. Mas quem quiser achar o Bola de Neve tá fácil, é muito longe. Não é fácil. É lá, é Poinciana não, né? Não, Deus, Davenport. Não, a gente está do lado da International Drive, a 2 minutinhos da International Drive, na Lakehurst. Exatamente onde tem a Florida Christian University, onde tem a escola de Harvard, English School. Bem fácil de chegar. Atrás da Roda Gigante, quase. Atrás da Roda Gigante, exatamente. A gente está no Cubo, que é um prédio atrás. O Lê falou, o Cubo de Neve. Se vocês forem agora que vai abrir as portas novamente, cara, se você for dar um rolê ali na International Drive... Abrir as portas, abrir as fronteiras, né? As portas. Os nossos cultos são de domingo às 11 da manhã. Né? Nós temos células todas as quartas-feiras. Nós temos as células em Windermere, Winter Garden, na própria igreja que fica ali na International Drive e também em Kissimmee, às 8 horas da noite. Se você entrar no nosso Instagram, você vai conseguir ver todas as informações. @Snowball Church Orlando, certo? E depois a gente que tem problema com dependência, a gente começou uma reunião, uma sala, toda segunda-feira. Então, se você está passando por isso,
chama a gente que a gente vai passar o endereço para vocês. Que é Entre em muito contato com a importante. gente. Entre em contato. Sem Free, dúvida, claro. Free, galera. É só chegar lá. Glória que- a Deus. Se você estiver no Brasil precisando disso, você pode entrar em contato com boladeneve.com. Você vai encontrar todas as cidades brasileiras que existem a nossa igreja, que tem a nossa igreja. Amém. Aproveitar aqui e Você- mandar um salve. A Perrina, salve. Tamo aí quando estiver aqui na nossa Pastora quebrada Denise, aqui. Pastora querida. Denise. Nossa, quebrada. Pastor Eu Felipe sinto Parente, humano. Pastora Mila, vocês moram nos nossos corações, vocês Amém, são glória a especiais. Deus. Glória a É, e Deus. vem aqui no podcast Chosen Family. Mas vamos vem, voltar vem. aqui que o papo tá bom e eu É quero isso aí, saber mais. calma. Ixi, tem coisa, Ixi, hein? aí Tem vocês- Lá calma. no comecinho, mas vamos devagar. isso E aí vocês ficaram no pediu, né? Tudo casamento, pediu em casamento depois, noivaram, casaram. Certo? Tudo como manda o figurino. Vocês casaram em que Sim. cidade? A gente casou em São Bernardo, que a gente é de São Bernardo do Campo, né? Batateiros. Mas eu queria falar uma coisa. O João, graças a Deus, ele conseguiu se libertar da droga, né? E era uma droga muito pesada que ele usava e Deus restaurou essa questão da libertação da droga. Mas assim, Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. E por muitas vezes, eu tinha 14 anos e eu falava, por que eu tenho que vir aqui de domingo a domingo nessa sala aprender? Eu não tenho filho que usa droga. Mas aí, quando a gente casou, eu descobri o porquê que eu passei mais de 10 anos dentro de uma sala. 10 anos. Ambos, Sim, então, 10 anos 10 aí anos, sim. fazendo parte Porque da... o que aconteceu? O João, ele ficava com os dependentes e eu ficava com os codependentes. E aí eu fui aprendendo essa questão do amor exigente, porque é muito importante eu falar isso. Se você está se relacionando com alguém que você sabe que tem algum tipo de compulsividade, se você não é casado ainda, pensa bem. Porque é pro resto da vida. E um parênteses, né, Má? Não é só compulsividade de droga, gente. Qualquer coisa. É compulsividade de estar comprando demais. É Isso. compulsividade de, sei lá, de ficar muito tempo numa internet. De qualquer coisa. Porque Compulsividade de sexo. de sexo. Ah, quero todo dia, toda hora, tá não sei o quê. Ah, mas é casado. Gente, hoje em tudo dia, demais tem alguma coisa errada. Hoje em dia tem uma compulsividade que é... Nossa, mas existe isso? Existe. Tem pessoas que elas se alimentam da ira. Então, agressividade, isso é uma forma de dependência, sim. Olha E uma só. coisa que eu vou te falar, se você não é casado ainda, mulher, ou até homem, porque a gente fala muito do homem, mas tem muitas mulheres assim. Tem a compulsividade da mentira, né? Se você não é casado ainda, pensa bem, porque é uma coisa pro resto da vida. E você tem que estar pronta, porque a mulher ou ela levanta ou ela derruba o homem, né? E a gente tem que saber como lidar isso. E você que já é casada, eu tenho uma notícia pra você. Começou errado, minha filha, Ei. termina certo. Aí, ó. Não tem como devolver. É isso né? aí. E aí o que aconteceu? Não tem troca, né? Não tem como. Não tem Garantia. return. Não tem tem, return. não tem return. E a gente tá aqui para ajudar vocês, né? A como dá para fazer, porque se vocês verem a nossa história, hoje a gente colhe o fruto da obediência de Deus. Então, o que aconteceu? Antes da gente casar, a gente leu um livro que era Antes de Dizer Sim. Olha. Por isso que é importante, se você está namorando dentro da igreja, se você está no noivado, procure a sua liderança e faça Curso um de aconselhamento. noivos, né? É Tem o curso alguma- de noivos. E olha o que aconteceu com a gente. Um mês antes da gente casar, a gente estava tudo pronto, já tinha devolvido, já tinha entregue os convites, já tinha muitos presentes. E a gente estava sendo ministrado por esse livro, que é uma bênção. Uhum. Como é o nome do livro? Antes de dizer sim. Ah, tá. Mas é legal você ter a ajuda da sua liderança para ele te dar as ferramentas. E aí, um mês antes de casar, tinha uma aula que era do perdão. E aí, a gente fez essa aula. E aí, durante a aula, eu pedi perdão de algumas coisas que eu tinha feito. O João me pediu perdão de Pedir algumas perdão coisas. é treta, né, mano? É treta. Mas liberar também. Mas então... liberar também. E aí, tudo bem, ficou tudo bem, ok. Marcamos um checklist dessa aula, fizemos. Um mês antes da gente casar, a gente estava indo para uma festa. E o João resolveu me contar tudo aquilo que ele tinha feito e não tinha contado naquela aula. Lá ele contou 3 coisas, depois veio É musiquinha de 32. suspense agora. Foi Quem aí. que você contou, irmão? Aí Isso aí é musiquinha de contou- suspense? Eu, Não, é suspense aqui. Não. Ah, Agora sim. tá, porque aquele ali tava... O que você contou? O que você contou, João?
Não precisa falar, lógico, mas... Bom, ele Não me precisa contou falar. todas as coisas que ele tinha feito. E ele não tinha me contado naquela ocasião. Aí deu ruim. Aí a Marina, essa daí. aí a Marina olhou e falou, peraí. Aí deu ruim. E pra mim, aquilo, porque eu sempre tive uma admiração muito grande pelo João. Muito grande. Ele era meu cara. Nossa, eu não acredito. E aquilo pra mim foi um soco na boca do meu estômago. Sim. O que você fez? E aí, só coisa bonita. Ele me traiu muito, ele mentiu muito pra mim Isso nos 4 anos de namoro. nos 4 anos de namoro. Um mês antes de casar. Um mês antes de casar. E o que aconteceu? Nesse processo de namoro, eu nunca usei droga, eu nunca tive relacionamento nenhum com droga. Mas eu descobri que eu era uma dependente emocional. Que é o codependente também, né? Era o codependente, ainda era uma dependente emocional. E aí, nessa hora que o João me contou todas essas coisas, a minha dependência gritou demais. Que eu pensei, como que eu vou ficar sem ele? Tá tudo pronto. O que as pessoas vão pensar de mim? Que Olha, isso... pensou nas pessoas. Isso. Que o codependente é assim, ele pensa só no outro, né? E o dependente emocional também. Ele quer fazer de tudo para agradar o outro. E aí eu lembro que na festa eu coloquei uma máscara, porque eu tava na porta da festa, eu ia entrar na festa. E eu coloquei uma máscara que tá tudo bem e entrei na festa. E a minha cabeça, eu não conseguia digerir, eu não conseguia pensar. E aí eu saí de lá e conversei com meu pai muito sabiamente falou, você tem que pensar, porque isso você vai ter que, ou ele vai querer um tratamento, ou você vai ter que levar isso pro resto da sua vida. E não é um casamento que vai segurar isso. Então, mulher, se você tem esse sonho de casar, pensa bem. E é legal você saber de tudo, né? Porque não adianta você colocar uma máscara que tudo vai bem, que não vai bem, uma hora a máscara cai. E aí eu passei por cima de tudo isso, mas a gente casou. Mas dentro de mim, eu só mascarei a ferida. E pus um mentiolate. E um band-aid. E um band-aid. E a gente casou. E foi maravilhoso. A gente teve o casamento dos nossos sonhos. Mas tudo que você faz mascarado, uma hora a conta vem. Sim. Mas olha só que interessante. Mesmo sendo uma situação que não foi curado profundamente no princípio, né? Mas aquilo que aconteceu com o João, de ser incomodado a confessar antes de se casar, é um trabalhar de Deus. Sim. Porque ele, se fosse um cara que não quisesse algo com Deus, principalmente, e também quisesse um relacionamento, um casamento verdadeiro, cara, ele poderia mascarar essa situação, nunca tocar no assunto. Sim. Do que já tinha acontecido, né? Que passado, né? Tem gente que fala assim, não, o que rolou no passado tá no mar do esquecimento, não vão... Não, mas é se com você Deus, tem que né? tratar com alguém, se é com a sua esposa, se é com qualquer pessoa, com um amigo, cara, você tem que chegar na pessoa e falar aquela situação. E assim, isso foi um trabalhar de Deus lá no comecinho, lá antes de vocês casarem, porque eu tenho certeza, se vocês tivessem casado e o João não tivesse a coragem de realmente ali de confessar o que ele fez, vocês não estariam mais casados. Eu conheci um casal que eles casaram e aí eles foram pra lua de mel e na lua de mel eles se separaram. Eita Deus. Na lua de mel, porque eu acho que rolou alguma coisa, resolveu contar, sabe? Assim, já casamos, aí... Nunca a gente ficou sabendo exatamente o que aconteceu. Eu sei que eles se separaram na lua de mel. Eu acho que até foi cancelado o casamento, eu não sei, né? Porque... Não sei como é que funciona isso, mas assim... É difícil, mas é um processo, né, que a pessoa passa. E se você, marido, não contou pra esposa ou esposa, tem que contar, gente. Tem que ser algo assim... Esse podcast não é à toa que você tá ouvindo, tá? Mas é lógico, procure alguém que vai conseguir te auxiliar. Não vai chegar pra... Cara, eu não consigo falar com a minha esposa sozinho. Se você vacilou, se você traiu, sei lá o que você fez. Cara, não vai... Se você não tá conseguindo sozinho... Mas você já foi incomodado pelo Espírito Santo, que talvez tenha pessoas nos ouvindo que já tá tão frio espiritualmente que tá escutando isso e o cara não tem mais coragem de reagir. Mas tem aquelas pessoas que o Espírito Santo começou a incomodar, de levar uma situação mais à frente. Se você não tá tendo coragem, se você não sabe como fazer isso, cara, procura o seu líder, procura o seu pastor, procura alguém de confiança que ofereça um ambiente seguro aí na sua igreja. Cara, pede ajuda. Eu tenho certeza que você vai viver, assim, você vai lavar sua alma, vai tomar um banho de cachoeira
cristão aí. É isso aí. Porque você precisa confessar o seu pecado para Deus para ser perdoado, mas você precisa confessar para alguém para você ser curado. Olha, isso é o muito ponto. forte. Anota aí, viu? Essa é. Mas e aí, vocês se casaram e como que ficou isso dentro de você? Como que você foi resolvendo? E depois dele contar isso pra você, ele voltou no erro. Não precisa ficar falando todos os Sim. detalhes, mas assim, ele voltou no erro, vocês tiveram um casamento bem, ou como foi? Porque no passado você falou que ele era muito intenso. Sim. Então ele foi intenso também de te contar tudo de uma vez só na Sim, boca do gol. é. E aí depois que casou, como foi o casamento? Ele... Então, a gente casou, né? E assim, quando Deus tem um propósito... Porque assim, o que a gente tem que entender? Quando a gente está passando um desafio, uma dificuldade, Deus ele já viu lá na frente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te mandar situações para você permanecer. Nós casamos em outubro e aí eu engravidei em fevereiro. Nossa, Eu que estava rápido. tomando remédio. Eu não tomando remédio. Então, assim, eu não imaginava que eu ia engravidar tão rápido. Mas Deus teve um propósito nisso. Que o filho, quando o filho vem, aí parece que a família forma mesmo. né? Agora aí realmente. Que é o da visão, né, cara? o da visão. visão. a Tá da nossa visão bênção. mesmo, gente, como da tá visão. alto, né? Tá Sim. lindo. E aí a gente, o nosso relacionamento não era muito bom, né? O João sempre trabalhando muito, viajando muito, e eu com a minha dependência emocional gritando, porque eu fui substituindo as coisas. E aí o que aconteceu? Por isso que eu falo, o nosso maior questão no casamento era o seguinte: quando a gente frequentava lá o grupo, a gente lá nessa instituição não prega Deus, não é um poder superior, porque qualquer religião pode entrar. E aí o que a gente começou a fazer? A gente conheceu o Bola de Neve, que lá tem o Ministério Nova Vida. Eu sou muito grata à instituição Cláudia Manso, nossa, muito Verdade, mesmo. muito mesmo. Mas o que aconteceu? Chegou uma hora que a gente precisava de mais, porque o nosso relacionamento, tanto eu quanto o João ele só tinha parado de usar o produto. Ele não tinha trabalhado com o caráter dele. E a compulsividade. E a compulsividade. Então, quando Jesus entra, você vai ser transformado no seu caráter. Que aí acontece a verdadeira libertação. Então, o que aconteceu no nosso relacionamento? O João não usava mais a droga, o produto. Mas ele tinha uma droga de vida. Olha. Porque ele tinha... E eu também. Ele porque tinha o caso- várias Inferno, né, compulsividades. E eu falava com o João, João, não tá certo isso, essas atitudes que você tá tendo, você só parou de usar droga, mas você é um dependente seco. Porque o que começou a entrar dentro do nosso casamento? A compulsividade pela pornografia, por sexo. E o João, ele achava, como assim, até eu muitas vezes, é normal, né? Ele vê uma revistinha, ou ele assistiu um filme. Existe uma cultura por trás disso aí. Sim. Principalmente cara. no Brasil, né? Eles falam assim, o corpo bonito é pra ser mostrado e não sei o quê. Mas não é assim, não é né? verdade isso. Até aqui tem isso. Porque que acontece? Quando o casal ele começa a se alimentar da pornografia, vai criando um abismo entre o casal. E o homem, ele vai procurar na mulher aquilo que ele assiste e que ele vê. E isso é fake. Nunca. E aí a gente vai entrar num esquema da comparação. E nunca uma mulher ela vai conseguir ser igual a um produto. Porque essa indústria da pornografia, do filme, ela é um produto. As pessoas que estão ali são produtos, São né, de venda. produtos. Isso, e não é feio, não é real, é fake. E aí o nosso casamento começou um abismo muito grande. E o João, ele começou a se alimentar disso, então ele começou a se satisfazer disso. E a nossa vida sexual ficou cada vez mais horrível. Porque a mulher nunca vai chegar ao nível, né, Nunca. que acontece Deixa eu fazer Sim. um pano de fundo. E por que isso? Quando eu me livrei das drogas, eu aprendi a como ficar livre das drogas. Mas eu alimentei outras compulsividades. Olha e uma só. delas era a pornografia e a masturbação. Então, quando eu vim... E é como a palavra diz, né? Um abismo chama o outro e vai indo, né? Então, quando nós casamos e eu continuei com essas minhas dependências, eu levei isso para dentro da minha casa. Então, eu estava sempre viajando a trabalho e sempre vendo pornografia e me masturbando. E a masturbação traz uma sensação onde você não necessita de outra pessoa para se satisfazer.
E o casamento não é só sexo, né? É claro. Aí se o homem ele se satisfaz dessa forma, esquece das outras partes que envolvem um casamento. Sim. De carinho, atenção, respeito, planejamento, Exatamente. paternidade, né? Então isso trouxe muito problema para o nosso casamento, que depois eu acabei caindo novamente no adultério dentro do casamento. Olha só. Porque isso não tinha sido curado. Entende? Isso é Você muito achava mais que estava de profundo. boa? Porque eu vi ela falando, mas eu já deixei de usar droga. Então, tipo, isso aqui não é droga, não tô fazendo nada. Você tinha essa sensação? Tinha, no começo muito. Para mim, eu já era um herói por ter parado de usar droga. Você Olha vê as só. estatísticas de quem usa crack, se eu não me engano, são 3% daquelas pessoas que usam crack da maneira que eu usava, que pararam de usar. Sim. Né? Mas, mais do que isso, como a Marina disse, quando Deus entra, ele entra para fazer a limpeza geral. É verdade. Transformar Jesus o entra caráter. transformar, o Espírito Santo transforma. E no NV, no Bola, no Brasil, eu aprendi que não era só parar de usar droga e continuar com uma droga de vida, mas o importante era a mudança do meu caráter. Sim. Você só é transformado, e Jesus, quando ele entra na sua vida, ele muda o teu caráter, Exato. para você ser transformado novamente. Então foi isso que a gente começou a viver. Isso já tinha quantos anos no casamento já? Há uns 7 anos, né, de casado que a gente tinha. Olha pra você ver, não foi rápido assim, né? não, Porque não. imagina. Detalhe, a gente estava dentro da igreja. Sim, Olha claro, só. Sim. Sempre servindo, sempre ajudando. Mas isso é uma coisa, se fala-se muito de masturbação, pornografia, mas eu acho que as pessoas precisam entender na prática. Né? Então, a gente servia, sempre ajudou tudo, mas é difícil falar sobre isso. Exato. Né? Não é todo mundo que tem paciência de falar. Ou até habilidade para Sim. Para lidar com a situação. porque vocês tiveram aí uma trajetória, né? Desde das clínicas de recuperação e tudo mais, mas a pornografia não tinha esse assunto lá, né? Então, a gente participava do NV, a gente era ministro do NV, e isso aconteceu. Né? Porque, gente, com Jesus, ou a gente é 100% verdadeiro, ou a gente vai dando legalidade para o diabo. Porque tudo que é oculto, tudo que fica lá dentro, o diabo é especialista de te acusar. Então, muitas vezes, talvez o João até queria falar, ele queria se abrir, mas o diabo ele vai lá e fica colocando o dedo na ferida. E eu sempre fui uma mulher de oração. E eu nunca, o João sempre viajou muito, e eu nunca fiquei no pé dele, eu nunca fui aquela mulher de ver celular, eu confiava nele. Porque todas as vezes que teve o adultério, eu perdoei, 100%. Então, se eu perdoei, eu não vou desconfiar, eu perdoei mesmo, vamos começar de novo, que é o que Deus faz conosco. Exatamente. Se você pede perdão verdadeiramente, Deus vai lá e coloca no mar do esquecimento. Mas o que aconteceu? A gente sempre usou muita máscara, né? E aí o João, não, tá tudo bem, eu tô restaurado, mas nele não estava. Então veio a vergonha. E quando a gente tinha uns 8, 10 anos de casado, aconteceu uma coisa muito séria no nosso casamento, que foi ligada a adultério. Caiu a casa grandão. As máscaras caíram. Caiu grandão mesmo. E aí nessa vez eu cheguei pra Deus, eu saí da minha casa, eu fugi da minha casa. Eu saí da minha casa. E aí eu fiquei... E foi com você ou com ele? Foi com ele de novo. Aí eu fiquei 3 dias na caverna. E eu chorava e falava assim, Deus, não dá mais. Virou Brasil agora, né? Assim, mas virou, né? Tipo, eu não aguento mais isso. E eu falava, na palavra que há um limite, respalda. né? Você perdoava. Isso. E na palavra me respalda. Porque fala, quando tem o adultério, a mulher ela tem autorização para separar, para seguir a vida. E na época, assim, nossa, o nosso pastor, que amor. Pastor Giva, Santo André. Manda beijo, Pastor Giva. Ele foi um pai para mim. Ele me sentou no colo mesmo e ele falou, filha, eu tô com você. A atitude que você seguir, eu vou estar com você. Se você decidir ficar, tamo junto. Mas se você decidir largar, também tamo juntos. E aí eu fiquei 3 dias na caverna, eu chorei, eu me quebrantei e eu falei, pra mim não dá mais. E aí o Espírito Santo veio e ministrou no meu coração. Filha, você tem que entender o seguinte. O João, ele não vai ser só o seu ex-marido. Ele vai continuar sendo o pai dos teus filhos, mas pelo nome. Mas não um pai de verdade.
Porque eu me lembrei lá quando a gente se conheceu, eu sabia que um abismo ia chamar o João, o outro, mas a reverso também. Eu sabia onde o João ia voltar de novo. E você amava ele, né? Essa dor era por isso. Porque quando há indiferença, você fala, agora vai embora. E aí eu orei e eu falei assim, Deus, tá bom. Se o Senhor quer que eu fique com o João, o Senhor muda o meu coração e muda os meus olhos. E faz eu enxergar o João como o Senhor vê o João. E foi um processo muito, assim, incrível, porque Deus me tirou todo o sentimento que eu tinha pelo João de amor, de homem e mulher. E Deus me colocou um sentimento de irmão, que era um irmão meu em Cristo que ia para a morte. Porque o pecado, ele leva para a morte. Exatamente. E aí eu cheguei para o João e falei assim, ó, é o seguinte, João, eu não quero mais relacionamento com você, eu não quero mais estar casada com você, mas eu vou te ajudar como irmã, porque você é meu irmão em Cristo. E aí eu falei, você entende que essa parte de masturbação, pornografia é um abismo que vai te levar para a morte? Ele falou, eu entendo. Você que é uma quer ponte ajuda? já para outras coisas, né? Eu falei, você quer ajuda? Ele falou, quero. E aí Deus, ele foi colocando as pessoas, aí ele nos apresentou o Ministério Vida Pura. Vida Pura. Que é um ministério... Gente, se você não conhece o Ministério Vida Pura, segue ele nas redes sociais. Fala do quê? Vida Pura? Fala Eu não exatamente. conheço. O João vai falar um pouquinho. É um ministério americano, e aí eu conheci eles no Brasil, e foi bênção porque eles têm livros e falam sobre isso. Eles falam o poder que a pornografia faz. Né? A quantidade de imagens que você vê, elas entram no nosso cérebro de uma maneira no local onde você não consegue mais esquecer essas imagens, entende? Então, quando por exemplo, para ser estimulado sexualmente da quantidade de vezes que eu vi isso, eu não preciso de uma imagem de uma mulher nua para ser estimulado. Somente uma mulher com uma roupa um pouco mais decotada ou com um short um pouquinho mais curto, aquilo já é uma imagem que me remete sensorialmente e me estimula. Exatamente. Então você tem que... Eu parei de usar meu Instagram, não Podia ver nada, né? Porque... Não via nada, porque é perigoso. E aí eu entendi o quão profundo era aquilo. E quão difícil é você... Porque somente o Espírito Santo pode te tirar aquilo. Mentalmente, psicologicamente falando, você não consegue acessar essa área do seu cérebro e deletar essas imagens. Entende? Somente eu entendi que somente com o Espírito Santo eu podia ser... Eles falam que o vício da pornografia é tipo o vício da cocaína, né? Do crack, de drogas pesadas, né? Não é algo assim Eu não usava mais drogas há anos, eu já estou limpo há 23 anos das drogas, graças a Deus, mas eu passava a noite inteira vendo pornografia. É como se tivesse... Aí, de repente, eu olhava na janela do quarto do hotel, tava de dia. E eu tinha que tomar banho, me arrumar para trabalhar. Entende? E só abrir uma... Não deixa de ser uma droga. Claro que é uma droga. Né? Não claro é um produto químico, mas é um produto que... Porque a droga, ela para balançar suas emoções lá, né? Coisa. E quando eu conheci esse ministério, eu aprendi uma coisa que eu quero falar para as mulheres. Mulheres de Deus, ou mulheres, você pode estar sendo um produto de pornografia. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com a roupa que você veste, com o jeito que você se porta. Não faça isso, porque sempre quando você vai vestir uma roupa, você tem que pensar, será que eu vou estar produzindo pornografia para outra pessoa? Isso é muito sério. Não, e a gente vê muito dentro da igreja isso. E assim, ou gerando desejo, porque às vezes a pessoa não tem um problema com pornografia, mas quando eu gero um desejo em outro homem e eu não posso saciar, eu também estou pecando. Sim. Porque às vezes o homem não tem problema, mas ele é homem. Sim. Então, assim, tem gente que fala assim, ai, que exagero, não pode vestir nada. Mas, gente, olha a tua roupa, pergunta pro Espírito Santo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela mexe com moda, né? E ela estava me ensinando algumas coisas, principalmente no altar. Sim. Que no altar a gente fica mais exposto, até quando ele estava fazendo mentoria também em relação aos homens. Quando a gente vai para o altar, a nossa roupa tem que ser assim, muito discreta. Mulheres, assim, a parte da frente tem que ser tampada. Sim. Homens, não pode ficar realçando muito. A parte também, assim, da parte de baixo, tirar a carteira, porque tudo puxa muita calça. Tudo tem os detalhes, as transparências. Porque você está lá para levar a palavra de Deus. E aí a outra pessoa vai lá e vai ficar vendo outras coisas. E não só eu não tenho esse negócio assim, roupa da igreja e roupa do meu dia a dia. Tem gente que tem. Não, isso aqui é roupa de ir para a igreja.
Isso aqui é roupa... O crente 007. Não, então assim, a gente tem que ser essa pessoa em todos os lugares. Então é muito importante falar isso. E como foi essa libertação, João? Quando assim, você conheceu o ministério e é tipo um NV também que você fala? É o NV, e o NV também começou a ter rodas específicas sobre isso. Ai, que legal. Muito legal. E aí... Porque é um problema que muita gente tem, mas igual você falou, não fala. Não fala. Não, e dentro da igreja. A gente via isso muito forte dentro da igreja. E depois do ministério... olha que interessante. Esse Ministério Vida Pura aqui nos Estados Unidos, eles têm um acampamento onde o homem fica 9 meses para ser liberto. Olha que bem. Isso aqui é por life? Por life, que legal. E aí eles têm se você não pode ficar lá, você pode ser ministrado. Eles têm um é o mesmo online, período da clínica, né? Exatamente. Sim. Então olha É o tempo de restauração. nascer. Olha, gente. É restauração. E é muito importante você ter um mentor para te acompanhar nesse momento. Entende? Uma pessoa restaurada, uma pessoa... Passa pelo que você está passando. Ou pelo menos um pastor, né, um líder seu, onde ele pode te ajudar, porque o que você precisa muitas vezes é só falar. Sim. É você pôr para fora a sua dificuldade, falar o que tá pegando e isso vai esvaziando o copo e você vai ficando mais. Uma coisa, um dia, eu Lê, né, aqui é Chosen Family, a gente tem que falar umas coisas. A gente tava lá, né, meio que numa discussão, assim, e eu falei umas coisas para ele, você não tem que falar isso para mim. Eu falei, mas você é meu marido. Aí ele falou assim, Lu, tem coisa que você não vai falar para mim. Você vai falar para sua líder, para sua pastora, para uma melhor amiga. Então, porque às vezes a gente acha que porque é o caso, lógico que não pode ter segredos. Sim, claro. Mas vamos dizer assim, era um desafio para mim, era uma dificuldade, entendeu? Que acabava ferindo ele. Eu fui falar e talvez eu errei, porque eu deveria ter falado talvez com uma amiga. E a mesma coisa, às vezes você vai falar para a mulher cair de novo. Poxa, como que a mulher fica arrasada? Ela não tem ferramentas. Mas você sabe o que aconteceu, Lu? Eu pedi para Deus mudar o meu sentimento, né, João? E aí Deus uns meses, ele me tirou o sentimento de amor de marido e mulher. Ele me colocou um sentimento de irmã. E aí, o que o João aprendeu lá? Que é melhor ele confessar a tentação do que confessar o pecado. Amém. Isso é uma coisa que foi um tempo que aconteceu, porque assim, você não sabe, homens, quem que tem problema com isso ou não. Sim. Aí eu falei, João, a partir de hoje, eu vou ser a sua amiga. E sempre que você tiver uma tentação, você vai me ligar e falar. E olha como foi tudo isso, Deus, ele é maravilhoso. Deus anestesiou meus sentimentos pelo João. E já teve vezes do João me ligar e falar, Marina, ora por mim, porque eu tô com muita vontade de me masturbar. Eu tô num lugar que é não sei o quê, e me falava, tem uma pessoa aqui. E aí, como a mulher, porque às vezes você vai ter que passar por isso. Sim. E aí nós somos as intercessoras, nós somos as intercessoras e as colunas. Aí na hora, eu me ajoelhei e eu comecei a guerrear com isso, orando. E eu falava assim, João, olha por trás da cena. Olha o que está sendo motivada a atração dessa mulher. Não é essa mulher, é um espírito de pombagira. E eu comecei a repreender. E ele também. Então, assim, Deus foi tão maravilhoso e sábio que ele me colocou isso. E a gente passou por um tempo nesse processo. Glória a Deus. E aí foi tão maravilhoso que, no tempo certo, Deus voltou e restaurou o nosso relacionamento. Glória e aí o João, ele conseguiu... Só por hoje, tá? Porque é só por hoje. Porque para ele voltar a fazer o que ele fazia, é só ele começar os hábitos de novo. Exatamente. Então ele aprendeu uns gatilhos que eu acho legal o João falar, para ele não voltar para esse hábito. Você pode dar umas dicas aí, João, para os irmãos? Não, é sério. Tá muito perto esse microfone. Tô muito perto, o irmão tá falando. Isso. Não, claro. Então, por exemplo, os gatilhos que a gente precisa ter por exemplo, se eu tô sozinho no hotel, não liga a televisão do quarto. Ponto. Não fico até tarde vendo meu telefone. Não fico abrindo o computador da empresa, entende? Deito cedo. Outra coisa que acontecia que era um problema para mim... Seu trabalho é viajando, né? Às vezes eu viajava a noite inteira, chegava lá, trabalhava o dia inteiro, chegava do aeroporto, a pessoa já me pegava, trabalhava o dia inteiro, chegava no hotel moído, cansado. E aí isso era um gatilho que me deixava mais propenso para isso. Então eu tento fazer viagens, eu tento me cansar menos, até mesmo em casa. Então se a gente vai dormir, vamos dormir junto. Não fico sozinho em casa perambulando. Vamos assistir alguma coisa? Vamos assistir juntos. Levar o celular para a cama também, eu acho que não é nem só para quem tem problema com pornografia. Eu acho que é uma afronta para o casal.
Porque aí acontece muito, isso é uma coisa que é um vício da sociedade. Sim. O casal vai deitar, ficam um no celular, ou ambos. Sim. E aí, aquele momento que poderia ser uma conversa, poderia ser um qualidade. bate-papo. Pode sim, né, para ter a relação, mas às vezes não, às vezes precisa só de conversar um pouco. Ou ter a relação, você fica no celular. Então, isso é uma dica, né? Uma coisa muito importante que nós, homens, temos que ter é cuidado com o que a gente vê na internet. Principalmente hoje com o Instagram, que tá todo mundo olhando, TikTok, Instagram. Existem, como eu disse, existem imagens que não são pornográficas, mas elas geram um conteúdo na sua mente que te levam para aquilo. E as redes sociais hoje estão cada vez mais inteligentes, a inteligência artificial. Então ela joga, ela sabe do seu histórico, ela vai jogando aquilo que você está acostumado a ver ou de vez em quando você vê. Uma imagem, por exemplo, que gera isso é a imagem de dançarinas. Sim. Elas estão com a roupa, mas a posição que elas ficam, tão assim, com as pernas tão abertas, tal, que é um gatilho que vai... Na verdade, assim, existe toda uma ferramenta que é feita para que as pessoas ficam presas ali. Se é uma criança, vai jogar aqueles vídeos que as crianças gostam de assistir e ela fica ali horas e horas e é presa. Se é para mulher, vai jogar outra situação. Roupa. E para os homens hoje é meio que normal, né? A pornografia e a sensualidade. Então a ferramenta do Instagram só pelo fato de você ser homem já vai lançar. Mas o que eu vejo nisso tudo que vocês estão contando, uma história extremamente assim, que eu vejo a maturidade que vocês trataram, tanto da Marina como do João. Porque, sinceramente, se fosse outra pessoa, cara, nunca iria expor isso para a esposa, né? E vocês estão tratando isso com uma maturidade, estão vindo aqui no podcast, assim, cara, a gente se sente muito honrado, porque a gente tem certeza que essa mensagem está alcançando aí você que está ouvindo. E da mesma forma que a vergonha de Davi, né, de expor aquele pecado ali, o erro que ele cometeu de matar Urias e tudo aquilo, cara, o escândalo que foi para o seu reino ali, cara, não é fácil para um homem expor aquilo que está sendo feito com pornografia, traição, droga, cara, tanta coisa que a gente pode cometer e expor para que a gente seja curado. E, cara, João, você é um cara que eu vejo muita maturidade, que além de expor, procurou um tratamento, procurou se envolver naquilo que é te equipar com ferramentas para que você não venha vacilar, né? Essa é a verdade. Mas isso também depois de muito fazer a Marina sofrer. E isso me machucava, sabe? E mais do que isso, a gente tem que entender que Deus vê a gente geracionalmente. Não é só a minha vida, e os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus filhos. E existe um DNA espiritual. Exatamente, exatamente. Então a gente tem... As nossas atitudes espirituais, elas vão ter consequências geracionais. Então, eu preciso realmente tomar cuidado com isso. Se eu não quiser que as minhas noras sofram com isso, por conta dos meus filhos. A Marina sempre me lembrava disso. E era uma coisa que eu não conseguia entender. Mas... Você conversa com seus filhos sobre isso? Sim, a gente fala com os Eles sabem? Ou você já contou alguma coisa? Sabem, eles sabem. Porque eu acho que é importante, assim, ensinar, né? A gente teve um podcast aqui com a Roane que falou sobre sexualidade. E uma pergunta que eu coloquei foi como iniciar a educação sexual, né? E aí ela falou assim, e foi uma coisa que, poxa, verdade. Iniciar a educação sexual não é só falar da onde vêm os bebês. Porque a gente acha assim, já falei de onde vêm os bebês, ele já sabe que, né, o pai e a mãe têm que se relacionar assim, acabou. Não. Ela falou, é um processo que vai desde a infância. Ela falou, com 2 aninhos, você já pode ir falando, olha, o passarinho casou com a passarinha, e nasceram um monte de passarinho. E aí você vai. E vai chegar uma idade que você vai ter que falar sobre isso. Porque o menino vai lá, vai tendo as vontades. Ele acha que... Claro. Só estou me satisfazendo, né? Então, é muito importante. Você tem alguma dica para os pais? Como falar? A verdade liberta. E a gente sempre foi muito claro com as crianças sobre como lidar com essa situação. A gente tem um filho de 15 anos. Tá no auge, né? Porque nessa idade, adolescente. Eu converso com o Davi sobre esses temas. Eu acho que é importante você ser transparente com eles. Porque eles vão aprender na escola, vão aprender na rua. Eu aprendi na rua, eu não conversava sobre isso com meu pai. E eu aprendi errado. Então, a gente tenta
conversar com eles de uma maneira muito transparente, muito tranquila, para que eles também possam expressar. É importante os nossos filhos terem um local dentro da nossa casa para expressar os sentimentos deles, o que eles têm visto na escola, o que eles têm escutado, aprendido na escola, né? A gente tem que tomar cuidado com os sofismas que têm acontecido aí no mundo, para que eles não possam influenciar os nossos corações e mentes e também dos nossos filhos. Amém. E uma coisa, na palavra de Deus fala, né, que tem coisa que a gente tem que matar. A imoralidade sexual, a gente tem que morrer. E tem coisas que a gente tem que tirar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo entra por onde? Pelos olhos. Então, tem que tomar cuidado. Tem muita gente que fala assim, mas é radical, né? E na palavra diz que a gente tem que se afastar daquilo que nos faz mal. Então, por um tempo, você sabe aquilo que te faz mal. Você sabe qual a imoralidade sexual que você está trazendo para a tua vida e para o teu casamento. Então tem que tomar cuidado, os casais. Deus já fez o homem pronto, com tudo que ele precisa para satisfazer a mulher dele. E a mulher também. E muitas vezes a gente quer entrar no padrão desse mundo. E a gente não tem que entrar no padrão desse mundo. Não, tem casal que fala, vamos assistir um filminho junto Não, aqui. tá errado. Aí vai lá, assiste 50 tons de cinza. Isso, junto. não pode. Isso é uma imoralidade. Então, mulher, cuidado com o que você assiste. E é assim, porque um abismo vai chamar o outro. Muitas vezes você é compulsivo. Eu gosto de série, mas eu tive que parar de assistir. Porque a série, ela estava me fazendo eu comparar muitas vezes a minha vida com a vida do outro, o meu marido com o marido da outra. E quando você vê, você já está torcendo para aquilo que é errado. E está entrando. E isso vai criando uma insatisfação no seu relacionamento. Na vida real. Isso, na vida real. Tudo é lícito, né? Você pode assistir Netflix? Sim. Cara, você pode. Porém... Mas tudo, assim... Nem tudo me convém, né? A gente tem que saber que a gente tem que passar por um filtro. Sim. Cara, se você sentaria com a sua mãe pra assistir isso que você tá assistindo... Ou com seu filho pequeno, com a sua né? esposa... Cara, tem que ter esse filtro. Ou tipo assim, cara, não tem essa. Não tem ninguém, então eu vou assistir. Aí tem o filtro espiritual. Se você crê ou não no mundo espiritual, ele tá ali junto com você, ali na sua cama, no sofá, no banheiro, não tem essa. Eles estão se alimentando ali do que você tá reagindo. E, cara... Que forte, João, isso que você contou aqui com a gente, isso que você compartilhou, porque eu tenho certeza que está sendo libertador para muita gente, cara. Com certeza. Mas depois de você seguir esses passos, né? Vamos dizer assim, esses tratamentos, se equipou, como que você, assim... Hoje você tem autoridade para chegar numa situação que alguém está passando por isso e ajudar a pessoa. Não, assim, um parênteses aqui que eu queria falar. A gente tá dando uma volta, mas hoje, gente, eles se tornaram líder de casais. Eles têm um ministério de casais, não tem? Lá na igreja, que vocês ministram. E, gente, para quem não é daqui de Orlando, quem é do Brasil, como tem separação aqui? As pessoas saem do Brasil e falam assim, meu casamento tá com problema. Eu vou lá para os Estados Unidos que eu vou resolver. Gente, mudar cenário. O que vocês têm a falar sobre isso? Pessoas que estão com problema no Brasil, acho que mudando vai resolver. E se estiverem aqui em Orlando, como podem encontrar? É um culto? Como que é? Ou é uma reunião semanal? As pessoas têm que entender que não é a geografia, mas é dentro de você. É uma mudança de dentro para fora. Né? Então, no Brasil, as igrejas do Bola têm essa parte do Ministério de Casais e várias igrejas têm, que é uma bênção. E aqui, se você, meu amigo, tem problema no seu casamento e tá pensando em mudar, resolve aí primeiro e depois você vem pra cá. Quietinho. Fica aí quietinho, que na hora certa vai vir. Aconteceu isso com a gente. Quando a gente tava orando pra vir pra cá, porque não foi a gente meter o louco e vamos, não. Muita gente tá pensando em fazer isso. A gente começou a orar. Assim, antes de você entrar, Má, porque todo mundo que vem aqui no Chosen Cast tem uma relação com Orlando, com a Flórida, com os Estados Unidos. Como que foi isso? Qual que é a ligação que vocês têm com Orlando? Como vieram parar aqui, né? Escolheram morar, escolheram ou foram escolhidos? Porque todo mundo tem uma história com essa cidade. Sim. Né? Então acho que é legal vocês falarem assim, cara, não, do nada a gente foi, tamo aí. Não foi do nada. Vocês já conheciam Orlando, claro, Sim, né? a gente vinha para passeio, né? E a Marina tinha uma prima. Aí você foi mordida no mosquitinho. Orlândia. E nós tínhamos um primo, um casal, uma família de primos aqui. E quando nós decidimos vir para cá, começamos a orar no Brasil, começamos a nos organizar em relação a isso, a visto, tudo. E, obviamente, conversando com o nosso pastor. Eu lembro que a gente já tinha tirado o visto,
a gente estava orando, se organizando, tiramos o visto, recebemos o visto de estudante para vir para cá e a gente foi falar com o nosso pastor, o Giba, e ele virou assim pra gente. E ele já conhecia a nossa capivara, né? Ele já sabia toda a tudo. história. Ele falou, olha, agora não. Não tá no tempo de vocês irem. Falou isso? Agora não. Falou. E a gente obedeceu. A gente já tava com tudo pronto para vir para cá. Tudo pronto para vir para cá. A gente obedeceu, esperamos mais 6 meses. A carinha da massa. E foi interessante porque passou acho que 6 meses e a gente junto, um dia, batendo papo com ele de outro assunto que não tinha nada a ver. Ele, e aí? Quando é que vocês vão? Falei, a gente tá orando e tá esperando, pastor. Esperando a sua autorização. Esperando a bênção. Aí ele falou assim, fala com a Simone, agenda lá na igreja que eu vou orar para que vocês sejam abençoados para ir. E foi uma bênção mesmo que Deus tem feito de lá para cá. E nós escolhemos Orlando porque no começo eu trabalhava numa outra companhia, eu tenho meu trabalho secular ainda, e eu trabalhava numa companhia onde eu era diretor de vendas e marketing, então a gente tem uma fábrica no Brasil na época, e eu ficava muito no Brasil. Então eu combinei com o presidente da companhia que eu ia ficar 3 semanas no Brasil e 1 semana aqui. E aí escolhemos Orlando porque já existia essa prima, essa família da Marina aqui, então... Era o primeiro contato. Eu falei, é melhor ficar lá porque vai ficar próximo e tal, né? E quando eu não estiver, emocionalmente eles vão ter um suporte. Essa foi só nessa ideia. E aí a gente chegou aqui, estava começando, né, o Bola, a igreja. Isso. E a gente ama o ministério, né? A gente é muito grato, porque toda a restauração que a gente teve foi através de lá. E aí a gente começou a ajudar a implantar a igreja, e aí a gente foi ficando quando viu. Já está aqui. Né? E a gente está aqui, vai fazer 4 anos agora, dia 9 de dezembro. E sempre quando eu passava por as dificuldades, Deus sempre falava, calma, você é um laboratório nas minhas mãos. E lá na frente você vai entender. E aí aconteceu muitas coisas aqui na nossa igreja, e aí o apóstolo veio com esse convite, né? Se a gente gostaria de ficar à frente da igreja. E eu vou ser bem sincera, o ano passado, porque, gente, eu amo RV, motorhome, é a minha cara. Eu também. E aí Deus nos presenteou com uma casa. A gente conseguiu comprar uma casa aqui, muito linda casa, glória a Deus, é por Deus, porque pela nossa capacidade a gente não conseguiria. Verdade. Quando a casa estava pronta, eu falei, João, vamos vender e comprar um RV? Ele falou, você é louca, você tá né? Maluco. É um trailer. Falei, vamos sair pelos Estados Unidos, pregando o evangelho. Vamos embora. E aí o João falou, não, calma. E aí nesse meio tempo a gente pôde entender. O apóstolo fez esse convite para nós e a gente aceitou. Então, assim, a gente ficou por obediência. Então, a nossa vida aqui em Orlando, a nossa vida no nosso casamento é pela obediência. Legal. E, meus queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos anos já de casado? 17 anos. 17 anos a gente fez agora em outubro. E o que a gente percebe é que Deus tem enviado pessoas que têm passado os problemas que nós passamos, né, Mar? E a gente... Aí tudo começa a se encaixar. Tudo começa a fazer sentido. De como a gente pode tocar em assuntos que para nós não são novidade, que a gente tem alguma experiência, e a gente pode ver o quanto isso afeta famílias, e muitas famílias estão desestruturadas por conta não só da droga, mas por conta da pornografia ou da falta de Jesus no coração delas. E a gente tem vivido isso aqui na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta, Mar. O João, né? Cuidado, malhamos o João, só João. A Marina já teve algum tipo de compulsão? Sim. Mulheres têm... Porque, assim, pornografia... Mulher. Não, é porque pornografia é uma coisa que, assim, pode até ter, mas é muito mais raro a mulher ter. Mas tem outra. A Marina já teve alguma compulsão? Sim. Já... Quando eu frequentava lá o grupo de apoio e fui conhecer o NV, eu falava assim, gente, mas eu nunca usei droga, mas eu penso exatamente igual um dependente. E aí eu comecei a pedir para Deus me mostrar, me revelar. E aí Deus me revelou que eu era dependente emocional. Então, o que é uma dependente emocional? Você é dependente da opinião e das pessoas. A minha droga era as pessoas. Olha. Então, eu muitas vezes me anulei, muitas vezes eu não fiz o que eu quis para eu ser aceita. Né? E muito no nosso casamento chegou aonde chegou porque eu era dependente do João. Então, eu era ciumenta, eu não tinha minha vida, era a vida do João. E aí, quando eu comecei a transferir isso para as outras coisas,
Aí eu consegui tratar a minha dependência emocional. Mas aí eu fui para um outro abismo. Eu fui dependente da comida. Comecei a comer, então eu comia para me satisfazer. Eu comia, tudo era comida, e eu comecei a engordar. E aí eu saí do abismo da comida e fui para o gasto. Comecei a gastar. Olha só. Então, se for ver bem, eu fui mais dependente do que o João, né? Não, mas é porque são coisas que, entre aspas, parecem ilícitas. Ah, tá só comendo. Sim. Ah, tá só Tá só comprando uma comprando. roupa, Sim. sei lá, alguma coisa pra casa. Que é compulsivo, compra tudo. Sim. E você foi tratada também no mesmo processo. Eu fui tratada no mesmo processo. E aí eu comecei a frequentar o NV. Você chegou a engordar assim muitos quilos? Muito. Mais de 50 quilos. Então Né? é uma compulsão. Muita compulsividade. E assim, Marina, como você sabe que você é compulsiva? Como que a gente identifica? Uma Isso. ótima pergunta. Como que a gente identifica se eu A tenho- dependência emocional você identifica, é muito difícil você identificar. Eu acho que quando você começa a judiar das pessoas que estão do seu lado, você começa a aprisionar, né? Você é uma pessoa triste, você precisa da opinião dos outros e você só está feliz se você está com alguém, né? Ou alguém está te apoiando, ou alguém está falando que você está indo bem. Então, a dependência emocional começa ali. A dependência da comida, você só sabe que você é um dependente quando você tenta deixar de fazer aquilo que você faz. Então, você só sabe se você é um dependente da comida quando você fala, não, eu não vou comer. Faz um jejum. Começa de um jejum. Vai se revelar. Né? Eu não vou comer. Isso. E não necessariamente a pessoa é obesa. Não. Porque às vezes ela é viciada ali, mas ela Muitas vezes eu estava no meu peso, mas eu vomitava para comer. Sério? Sim. Então eu ia lá, enfiava o dedo lá na goela, vomitava. E comia de novo. E comia de novo. E comia de novo, e comia de novo. Então, assim, você vai vendo os sinais, né? De gastar, faz um jejum de compra. Não, tem gente que vai estourando tudo, Isso, cartão, é isso vende aí. tudo. Então, E você vai mentindo, você vai manipulando, você vai achando meios e coisas como você vai comprar. E tem uma frase célebre que todo mundo fala quando você não acredita que você é viciado em alguma coisa. Porque a palavra viciado é uma palavra pesada. Você já pensa em droga, Difícil. geralmente, Sim. né? Mas não. Eu não sou viciado em série. Então fica um mês sem assistir. Eu não sou viciado em compra. Então fica sem o seu cartão de crédito um mês. Eu lembro de uma amiga que ela chegava com uns sapatos no trabalho e ela falava assim, Lu, você me deu sapatos. Eu falei, oi? Ela, olha só, se você encontrar com meu marido qualquer dia, ele perguntar, você tá dando sapatos, tá? Aí eu falei assim, mas como assim te dando sapatos? Porque ela comprava um monte de sapatos e, tipo assim, eu acho que o marido não aguentava mais. E ela começou a falar que as amigas estavam dando. Falei, agora eu tô com dinheiro mesmo pra ficar dando sapatos. Eu acabei de entrar. Pode É falar. uma mentira, a né? verdade que liberta. Então, se você tem problema com compra ou acha que não, começa a falar com o seu marido. Tudo que você vai comprar, que seja um pacote de arroz, que seja... Porque assim, gente, não Um tem... esmalte, a mulher tem 200 tudo. esmaltes. Vou fazer a unha, você tem que perguntar para o marido. Porque assim, gente, não tem como você se libertar de algo se não tiver a verdade. E não tem... Se você está passando por alguma coisa, você tem que ser radical. É não. Entendeu? Então você pede ajuda da outra pessoa, do seu marido, com tudo. Hoje em dia, e assim, gente, não é que eu tô curada pro resto da vida, é um processo, é só por hoje. Porque, como eu falei, para eu voltar sem ser quem eu era, é uma atitude. Então, até hoje, se eu quero servir alguém, se eu quero ajudar alguém, eu pergunto pro João. João, aconteceu isso. O que você acha disso? Porque o dependente, ele é manipulador. E muitas vezes, para conseguir a resposta que eu queria do João, eu manipulava ele. Então, se você E a mulher tem um usa muito processo disso, né? muito A mulher manipulação. manipula o filho, a casa. A casa inteira para conseguir aquilo que ela quer. Exatamente. Eu entrei aqui no Instagram, galera. Vocês Olha lá, estão ó. acompanhando aí no Spotify, vocês não vão ver, mas galera, corre lá no YouTube que vocês conseguem ter acesso aqui. A gente tá no Instagram da Snowball Church Orlando. Aqui já é no local novo, né? Mas olha o chão, ó. Olha aqui. Eu fui lá visitar quando eu tava assim. Tava Nossa, sem. tava tão linda, agora eu nem vi isso daí. A Luciana... Não, olha as madeiras do lado, ó. No primeiro culto desse local novo, a gente não tinha nem ar-condicionado. Sim. Olha aqui. A mesa ainda, a prancha, reforma, tava prancha. com... Ainda tá assim. Ainda é Ainda verdade, tá. é verdade. Até a gente terminar a reforma. Aqui Eu tem lembro desse pé as de mesa, hein? células, Sim. aí o garage sale.
Cara, vocês já Isso. fizeram... A gente fez para arrecadar recursos, Vários né? A eventos nossa obra. vendemos comida. Culto de domingo. Tá sendo transmitido online pra quem quer pegar Não, online? Ainda não. A gente vai, ainda não. vai A gente conversar tava sem com um a amigo mídia. nosso para ajudar, né? Da mídia, tá? Esse É amigo. você, tá, Luciano? E que É você, E falando E nisso, tem vou futebol? ajudar, vou ajudar. Tem futebol também? Ah, bem lembrado. A gente tem um ministério de futebol, bênção, top. Isso não quer dizer que a gente é bom de bola, mas a gente gosta de futebol. Não, o João joga pra caramba. E aí a gente joga toda quinta-feira ali no High Soccer Arena. Pode e crer, High Soccer. das 8 às 9h30, se quiser colar lá com a gente. Toda vai ser uma quinta benção. das 8 às Toda 9h30. quinta-feira. Eu tô um ano falando que vou lá. E não vou, né? Mas eu vou. Atleta de Cristo, só. E vale. é super legal porque a gente... Acho que quase metade das pessoas que vão no futebol, Leandro, não são da igreja. Ah, que Nós temos legal. algumas pessoas que foram pro futebol e hoje têm frequentado a igreja. Olha que Então a gente legal. ora, tem umas regras, não pode falar palavrão, não pode dar carrinho, não pode ter briga, Pode quebrar perna. não pode. Pode ir uma cervejinha? Não, claro que Aí, não. Aqui é crente, né, irmão? Lá não. E assim, eu não poderia deixar de agradecer, porque Deus, quando a gente assumiu essa missão, Deus levantou um exército para nos ajudar. É Então, verdade. tudo que nós temos vivido hoje é graças ao exército que Deus levantou para nos ajudar. Aqui, ó, a foto da galera aqui, ó. A gente começou do nada. E Deus toda vez, porque quem me conhece sabe que eu sou dos bastidores. Eu sempre fui dos bastidores. E eu falava, Deus, se eu estiver lá na liderança, quem que vai fazer dos bastidores? Que o bastidor é muito importante. E Deus sempre falou, calma, filha, que eu vou levantar um exército. Então, assim, eu não vou falar por nomes, que eu posso esquecer alguém, mas a gente é muito grato por tudo que a gente está Nós vivendo com a somos nossa igreja. Família Bola de Neve. É uma nós somos família privilegiados mesmo. de ter um exército com a gente. Eles são uma Legal. bênção, uma É bênção. uma família. Porque, cara, Uma os benção. caras levantaram a igreja do zero. Do ali. zero, sem Uma benção. dinheiro, hein? Sem Gente, dinheiro. lá é como se fosse uma família É mesmo. uma família. Porque, assim, Tem a almoço, Má tem faz tudo. almoço Eu uma quero vez convidar por... você que está aqui em Convida aí, Má. Orlando, todo primeiro domingo do mês, porque Vamos lá, deixa eu legal. contar um pouquinho. Eu amo cozinhar, gente, amo. Meu, que... Não, vocês não Não, estão calma, ligados. vai lá que vocês vão ver. E aí eu comecei a orar, Deus, eu queria tanto, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar e querem fazer algo, mas você fala, eu não tenho nenhum dom. Não, você tem um dom, Deus te criou com Alguma propósito, coisa você alguma tem. coisa você tem. Com certeza. E aí eu falei, eu amo cozinhar. E aí Deus colocou no meu coração, todo primeiro domingo do mês, eu faço o almoço e a minha família oferta para a igreja. Olha que E a lindo. gente, talvez você tá aí no Brasil, não faz tanto sentido para você, porque todo domingo você tem a casa da sua mãe, a casa da sogrinha, para ir almoçar, Mas aqui né? a gente Pra não ir, tem. mas aqui a gente não tem. Então, vai lá, primeiro domingo do mês. Talvez se você está servindo no seu ministério, vai depois. A minha amiga Luciana, ela sempre faz isso. Você vai ser bem-vindo. E, gente, a gente tem aprendido que Jesus, ele curava e ministrava na mesa. É isso aí. Então a gente quer ter uma mesa com você. E domingo, o último almoço, uma moça veio com os olhos cheios de lágrima. Gente, é comida simples, tá? É comida de casa. Não Mas é, não. é deliciosa. É de casa. Tá furado, não. E ela falou agora assim- que vai lotar lá, cara. Nossa, Ela falou assim, Pelo amor de olha, Deus. quando eu dei a primeira garfada, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei do almoço de domingo que eu tinha na casa da minha mãe. Olha só. Então, se você tá sozinho aqui na Orlândia, É Orlando. não fica sozinho. Vem fazer parte da mesa com a gente. Quem mora fora. E isso que eu falo pra Má, né? Ela fala assim, ai, mas eu nem sei tantas coisas, tudo. Gente, o ato de servir a esposa de hoje, por causa desse mundo corporativo, as mulheres saíram para o mercado de trabalho e perdeu-se isso de servir a mesa, né? De cuidar dos filhos, cuidar da casa. Eu queria te perguntar assim, Má, que conselho você dá? Porque eu realmente, eu aprecio você, sabe? Eu falo, ai, meu Deus, eu queria ser tão prendada assim. Ela põe a mesa, ela tem uma gaveta com todas as florzinhas, o alimento. O que você recomenda para uma mulher, por exemplo, que não tem esse dom, que para você é natural, né? Hoje, né? Porque eu então. aprendi aqui. Ai, olha só. Sim, porque lá no Brasil é muita facilidade, né? Então, tinha uma pessoa que me ajudava todos os dias. E ela que fazia todas as refeições. E quando eu cheguei aqui, porque quando a gente vem morar aqui, todo mundo acha que é só coisa Só boa, Disney. é só Disney e tal. Eu entrei por um processo que eu tive que me desconstruir para construir uma nova mãe, uma nova esposa.
Olha. E eu sempre fui aquela que eu queria ajudar todo mundo, que é uma característica da dependência emocional. E a minha casa era uma bagunça. Eu não gostava, eu gostava de servir os outros. E aí Deus, ele veio e me chamou para esse processo. Servir os outros de fora e o de casa, às vezes ficava ali, a Deus dará, né? E aí Deus foi me ministrando o meu coração. E eu aprendi que é na mesa que tem cura. Você não precisa de um grande evento, de um grande momento, não. É numa refeição, no almoço, é no jantar ou no café da manhã. A mesa tem cura. E hoje eu amo fazer isso. E Deus, ele vai colocando as pessoas para te ensinar. Né? Aqui, perto de mim, eu conheci a Joyce. Eu tenho que falar dela, porque muito essa experiência da mesa foi ela que me ensinou. Legal. E aí ela foi me dando um kit, foi me dando um outro, e quando eu vi a minha gaveta é top. É verdade. Olha só, eu procurei aqui uma parte de um texto, que foi o pastor Rafael Conrado, que escreveu na revista Gospel. Ele fala o seguinte: acredito que não acontecerá nenhum avivamento nos templos antes que aconteça nas casas. Como a profecia de Malaquias 4:6 diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Creio que a glória de Deus encherá as famílias do planeta. Amém. E na mesa existe essa, né, o filho, né, sempre quando a gente vai, às vezes é comidinha simples ali, coisa, mas aí eu, dentro do possível, dos nossos horários, eu ponho, e é aquele momento que você olha no olho, né, do filho. Olha, faz a mesa com o que você tem. É um prato de cada cor, amém. É um copo de requeijão. Mas é um momento especial, né? E aqui, mulheres de Orlândia, eu quero dar uma dica. Aqui a gente tem a nossa boutique que chama DT. Ah lá. É top. Dollar Tree. É verdade, eu comprei várias taças lindas lá. É top. Então vai lá no DT e faz a festa. Quando você não fala com o nome de outra loja. Dollar Tree, eu falei, não vai ser DT, Dollar Tree. Mas assim, é um amor, né? A gente tá caminhando aqui pro final, você só... Dá vontade de ficar, né, assim, a tarde toda com os nossos amigos. Mas assim, esse momento eu queria pedir pra vocês, a gente sempre abre um espaço aqui, e essa câmera aqui vai ficar agora um tempo livre para vocês falar aquilo que vocês têm no coração, uma mensagem que vocês querem falar agora para aquelas pessoas que têm um chamado, querem viver algo, mas tem muita coisa que tem que resolver ainda, né? Vocês caminharam até aqui, uma longa jornada, né? Não foi à toa que Deus preparou vocês para esse momento. Eu tenho certeza que muitas pessoas especiais estão vindo para Orlando, para Flórida. É verdade. E Deus preparou isso para vocês, para que vocês pudessem receber essas pessoas que chegam destruídas, né? Chegam como a cidade é uma cidade para a família, mas que as famílias estão completamente perdidas. Então, assim, eu queria que vocês falassem aqui para essa câmera. A gente vai abrir aqui, vocês ficam à vontade para derramar aí para o pessoal que está assistindo vocês aquilo que vocês têm carregado. Tá bom? Fica à vontade. Pode fazer. Quer que eu fale? Eu quero falar para as mulheres. Se Deus colocou algo na tua vida, é para você. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não está preparada. Mas o segredo de tudo é a obediência. E muito do que a gente vive hoje como família, é fruto da obediência. E muitas vezes Deus, ele vai esperar a obediência da mulher. Então, mulher, seja obediente. Seja obediente, porque muitas vezes eu esperei o posicionamento do João para eu me posicionar. Mas não, eu não sei o que você deve estar passando na sua vida. Não queira ter algo se você primeiro não se posicionar. Porque tenha fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Então, se você quer um casamento restaurado, se você quer um marido sendo um sacerdote, comece a tratar seu marido como ele já se fosse, como já fosse isso. Então, comece a tratar e a mover daquilo que você ora. Porque o mundo espiritual, ele vai rodar e ele vai se tornar daquilo que você fala. Porque o nosso RG e a nossa identidade espiritual é as nossas palavras. O que tem saído da tua boca? Será que você tem visto esse casamento e as palavras negativas amaldiçoando? Como você vai colher o resultado?
Então, mulher, cuidado com o que você tem falado. E começa a tratar o seu marido como um sacerdote, mesmo que ele não seja. Porque você tem que trazer à existência aquilo que não existe. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Amém? Bem, meu amor. Eu quero dizer para você, homem, que o seu papel, o seu primeiro rebanho é a sua esposa e os teus filhos. Você não pode ser uma bênção na igreja e não ser uma bênção na tua igreja, na sua casa. Os seus filhos são herança do Senhor. A tua esposa é o teu primeiro rebanho. Você precisa cuidar da tua esposa. Depois de Jesus, é a pessoa que mais você deve amar. Você não tem que tratar bem as pessoas do mundo e não tratar bem a tua esposa. Talvez sem saber você está criando um trauma emocional na tua esposa e nos teus filhos, como eu fiz durante muito tempo. A gente precisa entender que o nosso primeiro rebanho, o nosso primeiro ministério está dentro da nossa própria casa. É assim que eu vou impactar as próximas gerações. Seja honesto, seja amigo, seja o protetor espiritual da tua esposa, seja o homem que Deus espera que você seja. Não o homem que o mundo espera, mas sim o homem que Deus espera que ele seja, que você seja. Você pode e vai ser uma bênção se você tomar uma atitude de homem e seguir o que está escrito na palavra. Em nome de Jesus. Se estiver difícil, lembra de Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não faz ideia, meu amigo. Deus é fiel. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Olha esse podcast aqui, viu? Tá vendo? Tava quietinho, agora... Então, É sempre glória assim. a Deus, mas que testemunho maravilhoso. A gente já conhecia uma parte, né? Mas que alegria. Fazia tempo que eu falava disso. Mas assim, às vezes a gente não fala e agora está registrado, né? Antigamente escrevia esse livro. Hoje escreve, mas hoje as pessoas têm facilidade para ouvir. Então, que alegria poder ter vocês aqui, alegria iniciar esse quadro. Pode falar, Ju. É uma coisa que Deus me tocou quando você abriu o quadro, Lê, você falou sobre registro, né? E eu senti, o Espírito Santo a gente precisa registrar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Só por isso, a Bíblia é o registro e a gente vive baseado nela hoje. Então é importante que a gente possa registrar o que Deus... A gente ama testemunho. Para nós na igreja, todo domingo tem que ter testemunho, porque às vezes a palavra a pessoa não lembra, mas o testemunho marca a pessoa para o resto da vida. E quando a gente registra estes testemunhos, o que Deus tem feito na vida de vocês também, na sua vida, Naqueles que estão isso ouvindo, impacta as né? gerações. Isso impacta as gerações. E a gente quer agradecer você, Que isso, Lu sem dúvida. e Lê, Obrigado. de Uma estarem honra. no centro da vontade de Deus. É uma Porque honra. todo mundo vê isso, mas tem uma renúncia, né? Vocês estão ofertando o melhor de vocês para Deus. E muitas vezes as pessoas só querem aquilo que dá destaque. E a gente anda com vocês, a gente conhece vocês. Então, muito obrigado por não desistir daquilo que Deus tem para vocês. Amém? A gente ama muito vocês. Muito vocês. Eu quero dizer que vocês constrangem porque vocês oferecem os talentos de que Deus, vocês entendem os talentos que Deus deu para vocês e vocês têm trazido isso para a obra. Amém. Esse posicionamento é uma bênção, uma honra poder caminhar com vocês, poder ser amigo de vocês e poder fazer parte de tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E ser o corpo de Cristo, né? Você vê assim, nós não temos uma história como a de vocês. Talvez a gente não saiba ministrar, né, Lê? Casais, como vocês sabem, mas os dons que Deus nos deu multiplica, né? Isso. O corpo. Com A gente certeza. está aqui servindo, gravando, e depois tem todo um processo. Vocês estão servindo, contando, e eu creio que essa mensagem vai alcançar muitas famílias. Então, muito, muito obrigada, gente. Obrigado. Amém. Estou Glória muito a Deus. feliz. Muito agradecido. Cara, se você está curtindo esse podcast, se você sabe, aquela pessoa fala, nossa, minha amiga, sabe? Sempre tem aquela mulher que fala assim, nossa, minha amiga precisa escutar isso. Nunca é ela, né? É sempre a amiga. Cara, envia essa mensagem, compartilhe lá com a sua amiga, com o seu amigo. Faz com que isso não fique somente para você. Se foi bom para você, imagine quantas pessoas pode ajudar. Tá? Quero agradecer mais uma vez. Se você já é o nosso inscrito, se você não é o nosso inscrito, mano, tá de boa, mas se inscreve lá, dá uma moral pra gente aqui. Obrigado a todos os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Eu quero finalizar aqui agradecendo a Deus pelo privilégio de poder servir de alguma forma, de levar o evangelho adiante. Esse é o nosso propósito, o Chosencast, que é o elenco dos escolhidos, né?
ele tem esse objetivo de pegar essas pessoas que elas não ficam limitadas somente às 4 paredes da igreja, mas elas rompem, né, e querem ir além, querem alcançar todas as esferas aí da sociedade, querem alcançar a mídia, que a gente sabe que tem tanta coisa podre nas redes sociais, e por que não colocar um podcast cristão para disseminar ainda mais o poder, o evangelho e a palavra do Senhor. Então, gente, muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus, procure uma igreja local aí onde você está, se você estiver em Orlando, vem visitar, tem muitas igrejas aqui, visita a Bola de Neve, vai ser top, vai dar um rolê ali na roda gigante, já curte a galera lá. E, meu irmão, Deus abençoe, tamo junto. Quer falar alguma coisa, meu amor? Eu quero só dizer que Jesus deve ser sempre o centro da sua vida, o centro da sua família, que Ele tem a solução para todos os seus desafios. Não importa qual você esteja passando, eu creio que Deus abriu esse quadro porque existem muitas famílias, como João e a Marina, com testemunhos maravilhosos, que eles romperam, que eles decidiram perdoar, avançar. Eu tenho certeza que Deus tem a restauração para a sua família também. Que Deus te abençoe. É um privilégio servir você que está aqui e que está nos ouvindo. Deus abençoe, galera. Tamo junto. E segue lá em Chosencast. É nóis. Compartilha. Valeu. Deus abençoe. Obrigada, gente.